Ano passado, o estado de Alagoas alcançou um índice nacional em elevação do aumento salarial para novas admissões, superando estados como Paraíba, Rondônia e até o Distrito Federal. O que isso significa para a nossa economia? Vamos conversar a partir de agora com o professor da UFAL, Francisco Rosário. Professor, qual o significado desse índice de aumento salarial em novas admissões? Na verdade, o que é que isso está indicando? Está indicando que você teve um aumento de salário real para quem está entrando no mercado de trabalho agora. Por outro lado, o que é que acontece? O Nordeste hoje é das regiões que menos tem gente qualificada para ocupar os postos de trabalho que são oferecidos. Então, obviamente, que isso gera um aumento no salário para quem consegue ser formalizado nos postos de trabalho. Então, você tem uma relativa quantidade de pessoas que está fora do mercado de trabalho, não porque não tem emprego, mas sim porque não tem a qualificação necessária para entrar, e os que conseguem entrar conseguem salários mais altos pela falta de oferta de gente qualificada. E isso significa dizer também que nós estamos importando pessoas? Sim, na verdade, o que é que está acontecendo? Você tem uma chegada aqui em Alagoas, nos últimos anos, de empresas no comércio, empresas de fora, né? Algumas empresas da indústria, também de fora, com tecnologias novas, com novas formas de gestão. E isso não é uma prática corriqueira na mão de obra local, né? Isso requer uma qualificação nível superior, apesar da gente ter hoje matriculado nas escolas, segundo os dados do Ministério da Educação, cerca de 60 mil alunos do ensino superior no estado. Isso é muita coisa. Contudo, a formação desse pessoal ainda não está adequada para o mercado de trabalho que está acontecendo aqui no estado. Eu diria mais, acontecendo no Nordeste como um todo. Até para você ser frentista de posto, você tem que ter habilidades, né? Num terminal de computador ou no uso da máquina do cartão de crédito. Na verdade, não só as tecnologias da informação e comunicação estão exigindo novas habilidades no trabalho, mas também a necessidade, por exemplo, de você trabalhar com menos gente e com mais autonomia. Isso requer um histórico de formação, um histórico de trabalho, vamos dizer assim, a ética do trabalho, o costume de rotina, obedecer ordem, etc., 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 que favorece a autonomia da pessoa na frente, né, no atendimento ao cliente, no desenvolvimento de algum produto novo, no chão de fábrica. Essas decisões mais autônomas, isso requer um nível de capacitação bem mais alto do que, por exemplo, alguém que acaba de sair do campo para a cidade. A tecnologia e o homem andam juntos, né? Se houvesse equilíbrio, talvez a gente não tenha passado por isso. Foi o homem que se atrasou ou os procedimentos de trabalho evoluíram demais? Na verdade, o Nordeste, o Brasil como um todo, durante o tempo que passou fechado, né, até começo da década de 90, algumas práticas ficaram defasadas. Com a abertura comercial da década de 90 e com a vinda de métodos de gestão, modernas tecnologias de produção, na década de 90 e 2000 e diante, a gente teve realmente uma exigência do povo brasileiro, maior conhecimento, né, melhor formação, por isso que a necessidade de preparar a educação no Brasil para que tenha condições de enfrentar esse mercado de trabalho que não é mais novo, já existe há muito tempo. A gente agora que está percebendo que o Brasil está em outro patamar de desenvolvimento e Alagoas está no Brasil, ela não vai ficar fora desse processo, né, nem que seja reboque desse processo. E onde esse processo é mais latente? Na indústria, na prestação de serviço? Nas duas coisas. Veja bem, a indústria hoje tem pouca mão de obra. Por outro lado, tem processos altamente automatizados, né? Precisa de muito conhecimento nisso que você falou, em tecnologia da informação. Por outro lado, os serviços ainda está absorvendo grande quantidade de mão de obra pouco qualificada, mas a tendência, com a exigência do consumidor de um lado e a própria sofisticação da indústria, que vai exigir serviços conectados a ela, um nível melhor, vai fazer com que os serviços também adotem, né, práticas gerenciais, equipamentos de última geração e que exija habilidade e conhecimento do trabalhador de forma bem elevada do que a gente vê hoje. Se o trabalhador não se
aprimorar, não buscar essa informação, esse conhecimento, significa que ele está fora do mercado? Com o tempo, sim. Ou então ele vai trabalhar em atividades pouco remuneradas, né? Quer dizer, a remuneração melhor vai ser para aqueles que dominam habilidades mais amplas, diria. E no caso de Alagoas em particular, isso é uma coisa, é aquilo que eu falei, Alagoas não está fora do Brasil, nem está fora do desenvolvimento nordestino. Então, bem ou mal, cedo ou tarde, Alagoas vai ser puxada por esse desenvolvimento. Isso já está acontecendo, né? Você vê aí o indicador, o índice. Melhorou, então, o salário de todos os alagoanos? Não. Não melhorou o salário de todos os alagoanos. O que aconteceu, e é o que está acontecendo no Nordeste como um todo, é que existem vagas, não existe pessoas, não tem gente qualificada para ocupar todas as vagas. E isso faz com que a oferta de gente qualificada seja restrita e o salário, obviamente, quando você tem pouca oferta, o salário suba um pouco mais. Esse novo momento, podemos dizer que é a geração do conhecimento? Olha, hoje, qualquer atividade econômica que necessite de trabalho, e toda atividade econômica parte de um trabalho, né, vai ser necessário novo conhecimento ou um conhecimento consolidado que seja aplicado de uma forma nova naquele momento. Então, o conhecimento é a condição sine qua non para você ter condições e habilidades de trabalhar. Então, hoje não tem como você não deu para nada, vai fazer aquilo. Né? Antigamente ela vai ser vendedor. Trabalhei no comércio um período e a gente brincava com isso. Não deu para nada na vida, vai ser vendedor. Hoje não cabe. O vendedor, por exemplo, no comércio, precisa ser técnico. Para se vender uma geladeira, precisa dizer que se ela economiza energia, quanto economiza, o que é que ela pode fazer, entendeu? Em breve teremos geladeiras conectadas na internet e o cara vai ter que aprender a programar. Então, até para ser vendedor, e com todo respeito à qualificação, é preciso hoje ter um nível de conhecimento superior ao que se tinha, eu diria, 5, 6 anos atrás. Então, conhecimento hoje permeia qualquer atividade econômica e o trabalhador precisa se qualificar e estar alinhado a esse novo momento. Isso do ponto de vista do indivíduo. Por outro lado, a gente sabe que a oferta de formação não é uma coisa simples, né? E a educação no Brasil é muito dependente do Estado. Temos as universidades públicas, as escolas públicas, né? A formação básica, que é a obrigação das prefeituras, né? Do município, e isso é extremamente falho, não é universal. E esse é o grande calcanhar de Aquiles do Brasil. E em Alagoas, em particular, porque nós temos problemas nos nossos indicadores sociais aí gravíssimos. Então, eu diria o seguinte, que a sociedade como um todo, e aí não é só problema de governo, é problema da sociedade, entender que é preciso formar os nossos filhos, é preciso a gente se qualificar continuamente para entender e entrar nesse novo mundo que exige conhecimento em qualquer área. É isso que Se por um lado podemos comemorar que as novas admissões com grau de conhecimento aumentam o salário do alagoano, né? Por outro lado, se cria uma mão de obra excludente. O que fazer com ela? Pois é. Por exemplo, ano passado foi um grande problema a não entrada de 3 usinas na safra. A conta que a gente fez, alguns repórteres me procuraram, 8 mil, 10 mil pessoas que não iriam trabalhar, e particularmente cortador de cana. Como é que esse pessoal ia entrar imediatamente no mercado de trabalho? Não entra mais. Esse pessoal tinha que ser requalificado, isso leva tempo. Como é que ele ia ter salário para sustentar a família nesse período de requalificação? E aí a política pública. A política pública entra exatamente em momentos dessa natureza. Esse é um modelo, é um problema estrutural gravíssimo, e Alagoas talvez seja um dos piores estados para fazer isso, né? Quer dizer, você não tem instrumentos públicos para sustentar uma mudança dessa natureza no mercado de trabalho. O que é que se faz? Instrumentos do governo para qualificar esse pessoal. Hoje a gente tem educação de jovens e adultos. Hoje a gente tem aqui em Alagoas Senai, Senac, que trabalha com essa mão de obra mais técnica, né? Mas ainda são poucas vagas para a quantidade de mão de obra que aí está. Essa mão de obra mais especializada, ela requer um pré-requisito do conhecimento básico, né? Matemática, química, física, português. E depois ela exige o conhecimento mais específico. Não é?
teremos tempo suficiente ou criaremos problemas como, por exemplo, para a área de engenharia, que houve um hiato de formação muito grande e há necessidade, por exemplo, do programa de aceleração do crescimento, a nova construção de estádios de futebol, que exigiram da engenharia mão de obra e que não estava preparada. É verdade. Engenharia, as engenharias de modo geral, não só a engenharia civil, né, mas todas as engenharias no Brasil, ficou congelada na década de 80. Né, depois que o Estado não pôde mais bancar as grandes obras, não houve mais contratação e aumento de salário para as engenharias, que ficaram relegadas a segundo plano. Uma coisa que o pessoal tem feito, né, eu brinco assim, é trocar o pneu do carro com o carro andando. Hoje o Brasil não pode se dar o luxo mais de pensar só em formação. Ele tem que pensar em formação e, ao mesmo tempo, pensar em fortificar sua indústria, fortificar sua base produtiva. São políticas que vão andar em conjunto. E o governo está tentando, de certa forma, fazer isso. Uma coisa que a gente tem que ponderar é o seguinte: o Brasil é um país de 202 milhões de habitantes. Qualquer país da Europa, por maior que seja, tem 7, 10 milhões. Então, uma coisa é você resolver um problema para 10 milhões, outra coisa é para resolver para 202 milhões. Certo? Isso leva tempo, tem que mobilizar muita gente, são 5.500 municípios, imagina. Né? A construção civil está resolvendo isso que você está dizendo. Como? O empresariado, eles estão formando salas de aula, construindo salas de aula nos canteiros de obra, para dar a formação básica aos pedreiros, né, e às pessoas que vão trabalhar naquela obra, e também para dar a formação técnica necessária para aplicar os equipamentos, piso, parede e tal, e usar melhor o insumo que o pedreiro vai trabalhar. Então a construção civil é um exemplo que tem que ser observado de perto. Professor, muito obrigado pela entrevista. Obrigado também, Miguel. O Pauta Especial fica por aqui. Até o próximo programa. Até lá.